Paz do Senhor, mais uma vez. Amados, chegamos ao final. Esse é o nosso último vídeo falando sobre o homem natural. Se você não viu os outros, clique aqui no card ou embaixo nas descrições desse vídeo para ver os 4 primeiros vídeos que já estão ali disponíveis para você. Quem eram aqueles discípulos do 4º vídeo? Aqueles que abandonaram a Jesus. Nós terminamos o 4º vídeo falando que após a multidão ouvir o sermão de Jesus, alguns discípulos mudaram a sua opinião e abandonaram a Cristo. Quem eram esses discípulos? Esses discípulos eram aqueles 70 que foram enviados por Jesus, os quais fizeram muitos milagres em nome do Senhor Jesus. Você vê esse relato, ele está registrado no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 10, do versículo 1 ao 24. Ali narra toda essa história. Mas vamos procurar compreender, procurar entender as razões, quais foram os motivos que fizeram eles mudarem de opinião. E assim deixaram de seguir a Cristo. Primeiramente, não foi falta de conhecimento a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Segundo, não foi porque eles não viram manifestações sobrenaturais, porque eles não apenas viram, como também fizeram muitas maravilhas em nome do Senhor Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vemos eles voltando da missão alegre, depois de ter sido enviados por Jesus para aquela missão. Nós vemos eles voltando alegre e diziam entre eles: olha, mestre, em teu nome até os demônios são sujeitos a nós. Queridos, esses discípulos não viram apenas, mas fizeram muitas maravilhas, e entre elas, inclusive, a expulsão desses demônios. Mas quando eles ouviram Jesus falar de realidades espirituais, não aceitaram e, consequentemente, abandonaram a Jesus. O que faltava para eles era serem transformados pelo Espírito Santo através do novo nascimento. Jesus, naquele dia, no grande dia, ele vai dizer a muitos que se dizem seguidores de Cristo: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Muitos vai dizer: mas Senhor, ele vai dizer: não, eu não vos conheço, e ponto final. Querido, aquilo para eles era uma loucura, era algo inimaginável o que Jesus falava, mesmo vendo eles tudo o que viram, mesmo eles fazendo tudo o que fizeram. Eles não aceitaram a totalidade da palavra, mas apenas parte da palavra. Talvez é o nosso caso. Meus queridos, existem muitos homens bons, corretos, muitos homens honestos, muitos homens que são patrocinadores da obra de Deus, homens amigáveis e que vivem dentro da igreja. E quando eu digo homens, eu estou me referindo, dizendo de pessoas em um modo geral, pessoas naturais que não tem como ser melhorado. Nós já vemos isso nos outros vídeos. O homem natural não tem como ser reformado, não tem como ele ser mudado sem primeiramente ele ser
transformado através da palavra, transformado através do Santo Espírito. Talvez você que me vê e me ouve tenha pensado ser uma pessoa, um homem espiritual, quando na verdade o seu comportamento pode estar mostrando totalmente ao contrário. Talvez o seu comportamento não seja de um homem espiritual, mas de um homem natural, ou de uma mulher natural e não espiritual, ou de um jovem natural não espiritual, talvez um ancião não espiritual, mas natural, ou uma anciã. Mas essa avaliação e essa resposta apenas você mesmo pode dar. Os critérios que você poderá usar para se autoavaliar vai estar disponível nos próximos vídeos, quando nós estivermos falando sobre a série do homem espiritual. Mas pergunte para você mesmo: quando Deus condena alguma coisa, proíbe alguma coisa, você também condena? Sim ou não? Outra coisa, quando Deus diz não faça isso, não faça aquilo, como você reage ao não de Deus? Você realmente crê no que está escrito, ou você separa o que você quer crer para a sua conveniência? Você se preocupa com a vida futura? Você serve a Deus como Ele exige que assim o faça? Ou você serve do seu jeito? Qual é o limite da sua fé? Esse é um caminho para nós sabermos se nossas atitudes é de um homem natural ou se nossa atitude é de um homem espiritual. E eu vou concluindo esse vídeo fazendo uma pergunta: o que realmente faltava em Nicodemos? O que realmente faltava na mulher samaritana? O que realmente faltava nos 12 apóstolos? O que faltava nos 70 discípulos? O que falta em mim, falta em você? O que está faltando em nós? Eu digo que neles não era porque não conheciam a palavra, porque Jesus, Ele é a palavra, mas porque eles não aceitavam a palavra, apenas parte da palavra. Porque não queriam? Claro que não, pois eles até se alegravam com a palavra. Sendo assim, então, por que eles não aceitavam a palavra, só a parte da palavra? Porque eram homens, eram mulheres naturais. Eles ainda estavam debaixo da tutela, da supervisão do Deus deste século, embora conhecendo a Cristo. E o Deus desse século mantinha os seus olhos fechados. Eles não conseguiam ver nada além daquilo que eles presenciavam, porque os seus olhos, os olhos do seu entendimento, na verdade, estava trancado pelo Deus desse século. Eles não compreendiam e nem podiam compreender, porque havia uma espécie de nuvem, uma espécie de cortina invisível entre o que Jesus falava e o que eles ouviam. E isso é o que há entre o que Jesus fala e o que nós ouvimos, porque hoje não é diferente. Tem muitas pessoas, inclusive eu e você, muitas pessoas bem intencionadas, que estão com a Bíblia, leem a Bíblia, mas não entendem a Bíblia. Por quê? Porque os olhos do seu entendimento está vendado. Existe uma venda que impede eles de ver a luz das riquezas do Evangelho de Cristo. Lembre-se, o nosso Deus, Ele é um Deus que se revela.
E nós já vimos nos primeiros vídeos, se revela de várias maneiras, porque Ele não quer que ninguém seja indesculpáveis. Mas nós temos que estar dispostos a lutar em oração, para que o véu se rasgue e os nossos entendam que só o Senhor é Deus. Aquele que porventura vier a se perder, não será porque não tiveram um conhecimento da verdade. Claro que não. Os que se perderem é porque eles não quiseram firmar-se, permanecer na verdade. Não é porque eles não conheceram a Deus. Já falamos, porque nosso Deus, Ele se faz conhecer de várias maneiras, verbal, não verbal, pelas providências. Mas eles não serão conhecidos por Deus. Ele vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, andar com o cristão não nos dá o direito de cristão, não nos dá direito à vida eterna com Cristo. É preciso haver em nós, em mim, em você, uma transformação. E eu, acredite, não estou falando de uma transformação religiosa, de você frequentar determinada igreja. Eu estou falando de uma transformação espiritual, um novo nascimento de dentro para fora, legítima, que vem do alto e que se manifesta dentro de cada um de nós. Se assim for, o véu irá se rasgar e os nossos olhos, os olhos do entendimento, passará a enxergar com clareza as riquezas do Evangelho. O grande erro, na minha opinião, cometido por Nicodemos, pela Samaritana, os 12 apóstolos, os 70 discípulos e muitas pessoas hoje, na sua grande maioria, é a forma como eles interpretam a palavra. Eles pegam parte da palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, ela é alimento espiritual, e é assim que ela deve ser entendida, completa, é assim que ela deve ser consumida. Mas enquanto os olhos do entendimento dos incrédulos não se abrir, não irão compreender o que realmente Deus quer de nós, o que realmente Deus quer de cada um de nós. Na visão do apóstolo Paulo, o homem natural, ele é limitado, ele não pode ser mudado, ele não pode ser melhorado, ele não pode ser renovado, sem antes, primeiro, ele ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que o seu entendimento seja esclarecido pelo Espírito Santo de Deus, e que você possa compreender que você é uma pessoa mais que especial, que você é a luz do mundo, que você é o sal da terra. E nós temos, não por força de palavras, mas com demonstração, a nossa fé em Cristo ser vista por todos aqueles que nos cercam. Que o Espírito Santo possa nos dar força para testemunharmos sobre o reino de Deus. Não vamos convencer ninguém com palavras, mas pelas nossas obras vamos mostrar a nossa fé e vamos mostrar a nossa gratidão. A sua família irá aceitar a Jesus, mas primeiramente você precisa aceitar Jesus. A sua família pode ser mudada, mas primeiramente você precisa ser mudado, ser transformado, ser recebido por Deus. Depende muito de mim, depende muito de você. Então, aceite a Cristo. Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Mude a sua maneira de ver, a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir.
Quero ver vocês no próximo vídeo, quando nós estivermos tratando sobre as características do homem espiritual. Que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de dar o seu like, fazer seu comentário e compartilhar esses vídeos em suas redes sociais. Deus abençoe de uma forma maravilhosa você e todos da sua família, em nome de Jesus.